Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. O meu entrevistado de hoje será César Fayad Neto, que é produtor de lúpulo. Muita gente com certeza não tem a mínima noção do que eu estou falando, vai descobrir já já. Ele também é consultor em gestão empresarial no agronegócio e é o CEO da Prime Hops. E a gente vai falar a respeito de lúpulo, vai falar de agro, vai falar dessas coisas boas da vida. Fayad, prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Grande prazer, Divino. Obrigado aí pelo convite e bom dia a todos. Meu amigo, você fica onde? Em qual cidade? Bom, nós estamos aqui em Santa Rosa de Viterbo, região de Ribeirão Preto, São Paulo. Estou aqui há 35 anos, apesar de não ser daqui. Você é natural de onde? Eu sou natural de Santos, e a história começa aí que viemos fazer a montagem, a transferência da fábrica de sabonete que ficava em frente ao Palmeiras, o Palestra Itália, né? E o nosso primeiro serviço como engenheiro foi esse, transferir essa fábrica para o interior de São Paulo, em Santa Rosa de Viterbo. E assim que viemos fazer essa montagem, criamos um vínculo com o interior, retornei à capital e acabou que tive um convite para retornar a Santa Rosa de uma maneira fixa aí, e trabalhar no meio agrícola, especificamente no setor. Tá, mas como é que foi esse início do agronegócio aí? Como é que foi esse convite? Então, exatamente como nós retornamos a São Paulo depois de um ano, mais ou menos, houve esse convite para retornar de uma maneira fixa no interior de Santa Rosa. E viemos de uma maneira provisória, imaginando que seria provisória, estamos aqui há 35 anos, no setor sucroenergético, né? Quando nós regressamos para cá, foi para trabalhar num complexo industrial, onde a usina era uma das indústrias desse complexo. E o que você fazia exatamente? Qual era a sua função aí? Eu vim como gerente de manutenção elétrica, de projetos de manutenção elétrica. Depois acabamos ficando trabalhando com manutenção em geral, mecânica, elétrica, etc., engenharia. E dentro desse contexto de usinas, é um contexto bastante plural, você trabalha com diversas matérias, desde a agricultura até a industrialização, processo químico, então é uma diversidade muito interessante, acabou gerando em mim um estímulo, uma carreira holística, assim, com vários prismas, né? Não só o elétrico de formação, né? Mas você ficou quantos anos nessa usina? Eu fiquei 5 anos nessa usina e logo em seguida eu fui trabalhar numa indústria química na Baia, e trabalhando com ácido cítrico, ainda com um tique agrícola, né? Porque a matéria-prima do ácido cítrico é açúcar. E os processos são muito semelhantes, as operações unitárias muito parecidas. Então ficamos aí uns 6 anos nessa empresa e na sequência aí houve um convite para trabalhar em usinas e dali a gente não saiu mais. Apesar de a gente ter outras vertentes, né, trabalhar em outros campos também com gestão empresarial, 80% da nossa carteira está focada no setor sucroenergético. E agora em lúpulo também. Pois é, vamos começar a falar desse danadinho desse lúpulo. Eu disse lá no início que com certeza muita gente não tem nem noção do que significa esse nome, né? O que é lúpulo mesmo? Bom, lúpulo é uma flor. Bom, só ressaltar que há 4 anos atrás eu não tinha a mínima ideia do que era lúpulo também, sabe? Mas o lúpulo é uma flor, todos nós de uma maneira indireta conhecemos, é um insumo
essencial à fabricação de cerveja em todo o mundo. Então, onde há um copo de cerveja, tem um lúpulo por trás, né? Certo. A gente costuma falar que se o malte, né, da cevada é o corpo da cerveja, o lúpulo é a alma, né? Ele traz sabores, traz aromas, etc., né? Fayad, como é que começou essa sua história com o lúpulo? Você falou que há 5 anos atrás você não tinha a mínima noção do que era. Como é que você entrou nesse negócio? Como é que você descobriu o lúpulo? Então, trabalhando, a empresa que eu tenho chama Otimiza. Essa empresa, a gente presta serviço em diversos lugares do país e fora do país, né? Acabou que em meados de março de 2020 eu fui prestar um serviço fora do país e peguei um voo no domingo. No domingo, que foi o dia da virada daquela explosão da pandemia. Então eu saí daqui... Seu voo era de onde para onde? Eu saí de São Paulo, de Guarulhos, e estava pegando rumo a Guatemala, certo? Então um voo longo, né? E eu saí daqui com um ambiente relativamente normal, domingo de manhã, e cheguei à noite, já estranhei bastante, né? Porque o pessoal todo de máscara no destino, e aqui no Brasil a gente ainda não estava nessa frequência ainda, né? Nessa preocupação tão grande quanto estava lá fora. E chegamos lá, todos de máscara, eu já tive que comprar uma máscara imediatamente, mas ainda não sabia da gravidade do assunto, né? E acabamos que ficamos um mês represado no país, aquele desespero, né, porque tudo fechando, o hotel onde eu estava começou a minguar, as pessoas, a gente tinha uma comunidade alemã, um pessoal, uns franceses, e eu e o colega de trabalho juntos no hotel, e o hotel começando a minguar, né, a população, e aquele desespero, não tinha para onde ir, até que o próprio cliente nos socorreu, né? Acabou nos sediando lá, e ficamos um mês lá presos. E quando retornamos inclusive num voo comunitário, porque não tinha voo comercial para retornar, tivemos que voltar num voo comunitário, que foi um pinga-pinga de país em país, recolhendo o restante dos brasileiros que estavam perdidos, né? E aí chegamos aqui, o que fazer, né? Imagina, a gente que dependia fundamentalmente de consultoria, do presencial, ainda não existia esse mundo virtual que nós estamos vivendo hoje, né? Era bem atrasado em relação a isso. Então, ficamos sem o que fazer. Meu filho me pediu um kit cervejeiro de aniversário. E aí começou tudo. Começamos a brincar de fazer cerveja, e da onde vem esse tal de lúpulo, né? Não tinha a mínima ideia do que era lúpulo. E começamos a pesquisar, tomar gosto pela coisa, ver a importância dele, né? O protagonismo dele na cerveja, né? E esse mundo de aromas e sabores, de sommeliaria, de uma maneira geral, é muito apaixonante, né? E começamos a nos apaixonar pelo assunto, até que eu comecei um plantio com informações de internet no quintal de casa. Eu moro numa chácara e começamos a fazer um plantio experimental num campo de futebol. Matamos o campo de futebol. Todo mundo aqui preferia videogame a futebol, né? Então vamos matar. Agora todo mundo quer jogar beach tênis no campo, né? Mas agora já foi. E nessa de plantar lúpulo, né, o que começou como uma brincadeira, como um insumo para a nossa própria cerveja, está começando a se transformar num negócio. Tá? Começamos realmente a investir agora de uma maneira mais séria. Como o nosso negócio é gestão de raiz, né, gestão empresarial, modelamos um negócio maior, e estamos expandindo agora de 55 plantas para 3.500 plantas.
Eu produzo um pouquinho de cerveja. Eu produzia cerveja. Até um tempo atrás era um produtor artesanal de cerveja também. Conheço o lúpulo, sou apaixonado por lúpulo, gosto muito. E a gente sempre ouvia falar que lúpulo tinha que ser o americano, o alemão, né? Então tem aqueles lúpulos tradicionais. Aí tem toda aquela questão do terroir, né? Da influência, por exemplo, os lúpulos americanos são mais cítricos e tal. E o lúpulo brasileiro, como é que ele é? Então, essa história aí, nós também fomos surpreendidos, né? Para mim, o lúpulo era uma flor somente de clima temperado, né? E é verdade, né? Se você analisar o mapa mundi, o lúpulo ele é cultivado acima e abaixo da latitude 30 graus. E por que disso? É onde nós temos os dias longos. Agora, o assunto lúpulo no Brasil não é um assunto novo. Desde do século XIX, já há tentativas, né? Existem tentativas de se plantar o lúpulo. Só que não com essa produtividade e essa qualidade que a gente está produzindo hoje, né? E o porquê disso, né? Na verdade, há poucos anos atrás, se descobriu que o grande problema de adaptação do lúpulo no país era a questão do fotoperíodo. Por quê? Tanto na Europa, Estados Unidos e na Patagônia, que também tem lúpulo, eles estão, como eu falei, acima e abaixo da latitude 30. E por que disso? Porque nós temos dias longos, 16 horas de sol diário. Entendeu? Essa foi a grande sacada que viabilizou o lúpulo nos trópicos. Primeiro agora no Brasil, mas com certeza vai ser uma cultura que vai se expandir após essa descoberta em outros lugares. E o que a gente fez para trapacear a natureza, né? Iluminação suplementar. Nós colocamos uma iluminação de 4 a 5 horas complementar durante o dia, de forma que a planta entenda que é verão. E com isso, ela continua o crescimento, o seu crescimento, o seu ciclo vegetativo. E aí a gente consegue administrar. Imagina, é uma planta que você irriga, fertiliza com frequência e, além disso, administra a luz. Você tem um controle muito interessante sobre a lâmpada. Controle esse que lá fora não se tem. Com isso, Divino, a gente tem que... Pois é, mas deixa eu entender uma coisa aqui, Fayad. Fazer isso em 50 plantas, tudo bem, é relativamente fácil. Fazer isso em 3.000 plantas, eu imagino que já não seja mais uma coisa assim tão fácil de se fazer. Ou é? Não tem nada fácil na cultura do lúpulo. Não tem nada fácil. É uma cultura que ela tem, eu digo que ela tem até um bloqueio de entrada, porque ela é exigente demais em termos nutricionais, ela é exigente demais em termos de iluminação, de água, ela não gosta nem de água de menos, nem de água de mais, então ela é muito trabalhosa. Eu até costumo falar que ela é uma planta de engenheiro, não é para se plantar no quintal simplesmente esperar crescer, né? Agora, o que acontece, né? Com essas variáveis todas na mão, a gente conseguiu administrar e estamos conseguindo produzir qualidades fantásticas. A nossa produtividade não chega a ser a europeia, nem a dos Estados Unidos. Porém, o que está acontecendo é que nós estamos conseguindo fazer várias safras no ano. O que não se consegue em qualquer outro lugar do mundo. Então, hoje, por exemplo, não é uma regra, mas a gente está conseguindo fazer 3 safras por ano. No mínimo 2. Porque aqui você não tem o inverno, né? Aí esse período você aproveita. Exatamente. O nosso inverno, nós estamos no meio do inverno. Até semana passada, agora entrou uma frente fria, mas até semana passada nós estávamos com 33 graus durante o dia. Então, e com uma iluminação fantástica, porque apesar dos dias serem curtos, não tem nuvem, né? O nosso inverno nessa região de Ribeirão Preto aqui é muito seco. Então, você não tem uma nuvem no céu, uma iluminação fantástica e complementa aquelas 4, 5 horas que a gente falou diárias, né?
Então, é quase que brincar de manipular, direcionar a planta. Quantas variedades você tem plantado aí? Nós temos aqui 7 variedades. No Brasil, no mundo, hoje tem cerca de mais de 400 cultivares. No Brasil, hoje tem em torno de 60. E nós elegemos essas 7 porque são as que melhor estão se adaptando pelo que a gente está vendo no mercado, né? Dessas 7, eu elegi 4 para iniciar como negócio, tá? Que são... Quais são elas? Eu estou elegendo a Cascade, Comet, a Zeus e a Chinook. São 4 cultivares que, além de estarem com excelente qualidade, estão dando uma produtividade bastante razoável. Agora, o que a gente costuma falar, Divino, é que cada caso é um caso. Para quem deseja, quer começar, eu falaria o seguinte: não vá atrás do exemplo dos outros. Se oriente por ele, se alimente dele, mas comece, faça um plano piloto, porque cada terroir é único aqui no Brasil. Nós temos muitas diferenças. Por exemplo, no Sul, eles não estão conseguindo fazer as 3 safras que a gente está conseguindo. Já está mais difícil por contas climáticas, entende? E intuitivamente imaginava-se que no Sul ela teria uma adaptação muito melhor do que aqui em São Paulo ou até no Centro-Oeste, né? Existe preconceito com o lúpulo produzido aqui no Brasil? Eu não diria que é preconceito. Qualquer mercado que se abre, Divino, é natural uma resistência, né? E agora nós estamos tendo uma abertura que eu, inclusive, não esperava, uma abertura muito boa dos cervejeiros. Os cervejeiros estão querendo experimentar, alguns estão querendo criar uma linha de cerveja, inclusive com lúpulos nacionais. Esse é o nosso desafio. E por nós termos diversos momentos, sazonalidades diferentes, nós temos safra de verão, safra de inverno, coisa que lá fora não se tem, nós temos também resultados diferentes dessas safras. Então, o grande desafio nosso é tentar homogeneizar essa matéria para tentar dar um padrão de qualidade único para o mercado cervejeiro. Agora, o mercado cervejeiro está sendo bastante receptivo, bastante aberto. Contudo, o que tem sido mais acessível para nós são as cervejarias artesanais. As de linha ainda é um momento, achamos que não é esse o momento, é um momento que ainda está um pouco distante, até porque só a cervejaria artesanal já consome um volume que o Brasil não tem condições de suprir nesse momento, né? Então a gente vai ainda crescer nesse mercado, enxergamos que temos um tempo ainda para que cheguemos a volumes aí expressivos e possamos aí alcançar esse mercado industrial cervejeiro, o não artesanal. Você acha que o lúpulo pode vir a ser uma opção para a agricultura familiar no futuro? Para aquelas pessoas que têm pequenas áreas e que às vezes não tem muito o que produzir ali e tal, e precisa de fazer uma renda. Vou te citar um exemplo que aconteceu com o fumo, né? A própria indústria pegou ali pequenos produtores no sul, né? Então eles fabricam e eles têm para quem vender. Poderia ser uma opção daqui a algum tempo? Você acha que não, é inviável? Não, eu vejo o lúpulo da seguinte forma. O grande custo do lúpulo após a sua implantação, né? Uma coisa é investimento para iniciar o lúpulo, outra coisa é o seu custo operacional, né? O grande custo dele está no beneficiamento. Produzir é caro também, mas é uma coisa meio que equalizada já. A gente já está conseguindo dominar razoavelmente a planta, visto que está dentro dos trópicos. Temos muito o que aprender ainda, né? Mas eu diria que ele já está viável. Esse que é o grande negócio.
Na parte de beneficiamento é um pouco mais complexo, porque exigem estruturas que uma pequena produção não comporta. Então a minha visão é a seguinte: o lúpulo não vai ter lugar para medianos. Ou você vai ser uma cultura familiar que vai beneficiar o lúpulo em algum vizinho, em alguma cooperativa, em alguma unidade produtora de maior porte, ou você parte para ter grande escala, onde você possa comportar o beneficiamento, a cadeia de beneficiamento como um todo. Esse é o maior desafio hoje do lúpulo. Inclusive, essa centralização de beneficiamento, ela tem uma grande vantagem, porque ela tende a homogeneizar o produto, que hoje é uma demanda, né? Como a gente tem diversos terroirs diferentes, eu tenho um solo diferente do meu vizinho, que está do outro lado do rio. Imagina, o Brasil, com essas dimensões continentais, né, nós temos produtos muito diferentes. A mesma planta plantada aqui tem um resultado totalmente diferente do meu vizinho, talvez. Então, o que acontece, a gente respondendo para você, sim, tem espaço familiar, talvez para culturas de pequena escala, onde a família vai fazer a pelagem, por exemplo, de forma manual, e o beneficiamento, toda a parte de secagem ou até mesmo a pelletização vai ser feita numa central, provavelmente no futuro. Essa é a minha visão de negócio do futuro. Então dá sim para ser uma cultura familiar, guardadas algumas proporções. Passou, o médio aí é que vai sofrer muito, porque ele não consegue se profissionalizar e ao mesmo tempo ele não consegue, não vai ter escala, né? Então essa é uma visão, apenas uma visão, tá? Não significa que é a verdade pura, né? Bom, o futuro que nós planejamos, o nosso business plan, ele está focado em ser grande para comportar uma estrutura profissional e comportar também todo esse beneficiamento que nós estamos falando. Então, a Prime Hops está sendo concebida para talvez ser uma central dessas de beneficiamento regional. Eu creio que toda micro-região vai ter uma central dessa, vai ser inevitável, porque o lúpulo só está começando no país. Eu enxergo um potencial muito grande. Então, o nosso futuro é realmente estar entre os grandes, mas mais preocupado do que estar entre os grandes é realmente fazer um produto de qualidade. Como eu te falei, né, essa embalagem que a gente bolou, no mundo inteiro, esse interim entre a colheita e a pelletização, na grande maioria do mundo é feito por enfardamento. Só que com o nosso clima mais tropical, nós enxergamos que o enfardamento dá oportunidades de oxidação do produto, e esse é o grande o problema do lúpulo. Então, nós criamos tudo isso justamente para ter um produto de qualidade, preservar as características, que são basicamente duas, tá? O lúpulo ele tem que ter alfa-ácido, e ele tem que ter óleos aromáticos, óleos essenciais aromáticos. Essas duas qualidades são imprescindíveis para um lúpulo de qualidade, né? E o que está se despontando no país e o que as cervejarias artesanais estão gostando é exatamente isso, os aromas tropicais que nós estamos conseguindo. Meu amigo, valeu demais a sua participação, um grande abraço para você e muitíssimo obrigado, viu? Ok, muito obrigado, Divino. Foi um grande prazer aí bater esse papo, essa prosa aí contigo. E com certeza o lúpulo brasileiro ele deve alcançar aí patamares maiores que a gente está imaginando e de uma forma muito rápida. Vai ser uma cultura que vai ter uma adesão maciça no país, eu imagino. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade, estamos sempre à disposição aí, tá bom? Um abraço aos ouvintes aí também. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada.
Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.